tudo bem? Aqui é o professor Emerson Barbosa, da disciplina de Geografia, passando aqui porque a gente vai fazer uma revisão sobre fatores climáticos, dando continuidade àquela aula anterior, tá bom? Não esquece de deixar o seu like no canal, tá certo? Se inscreve nele, ativa as notificações para sempre quando tiver atualização você tá ligado, beleza? Quanto à questão daquela aula de fatores climáticos, vai estar aqui ó, no card, só é clicar. Se você perdeu a aula ou você quer revisar, clica lá que você vai direto para a página ou para o vídeo com fatores climáticos relacionados à altitude e à latitude, beleza? Galera, a gente vai falar um pouquinho sobre outros fatores climáticos que é importante também a gente entender. Nós falamos o seguinte, que o clima ele é diferente do tempo. O tempo ele é um fenômeno atmosférico momentâneo. Já o clima ele é a sucessão de fatores meteorológicos em uma dada região. Então, há uma ideia de suscetibilidade para o clima, enquanto há uma ideia de momentaneidade para o tempo. E nós vimos também que o clima ele tem fatores e ele tem elementos. As características dos elementos são as características internas desse clima, né? Como no caso de pressão atmosférica, a relação entre temperatura, beleza? Já quando a gente fala de fatores, nós estamos falando das características externas. E os fatores nós podemos classificar como a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marinhas. Todos esses são fatores que compõem a dinâmica de um clima. E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito desses fatores climáticos. Mais precisamente nós trabalharemos as massas de ar, a maritimidade, a continentalidade, as correntes marinhas e o relevo, beleza? Esses são 4 fatores importantes para a gente entender o clima, além, claro, que vocês já viram da latitude e da altitude, ok? Então, galera, primeiro fator aqui nós temos a maritimidade e a continentalidade. O que seria, então, essa maritimidade? A maritimidade nada mais, nada menos é do que o efeito de uma porção líquida sobre uma determinada região do continente. Por quê? Nós sabemos que um continente, a Terra, ela tem as porções secas e tem as porções líquidas. E que lugares próximos a grandes corpos hídricos possuem uma amplitude térmica menor. Aí tu pode me perguntar, professor, mas o que seria essa amplitude térmica? A amplitude térmica é a variação da máxima, ou seja, da maior temperatura, e da mínima, que é a menor temperatura, que pode ser a máxima e a mínima de um dia, de um mês, ou até mesmo de um ano. Então, a amplitude térmica é nada mais nada menos do que a variação entre a máxima e a mínima. Então a maritimidade tem como consequência uma menor amplitude térmica. Então, lugares em que tem costas litorâneas, e aí a gente poderia exemplificar, né, o estado de Alagoas, né, que parece ali, né, um coração e tal, e aqui tem a parte do oceano. Nós podemos dizer que essa faixa aqui de Alagoas, que é a faixa litorânea, ela possui uma menor amplitude térmica. Por que possui uma menor amplitude térmica? Porque sofre influência e efeito da maritimidade. Então, galerinha, a gente tem que lembrar o seguinte, o oceano, ou o mar, ou os grandes corpos hídricos, eles demoram mais para aquecer, por causa das suas questões moleculares e tudo mais. A incidência solar faz com que haja mais tempo para se aquecer, porém, ela leva mais tempo para se resfriar. Então, o Sol surgiu aqui. O Sol está aquecendo o mar e o Sol está aquecendo o continente. O mar vai demorar mais para aquecer. Tanto é que se eu vou tomar um banho de mar, ou até mesmo um banho numa piscina, que ainda seria proporcionalmente o corpo hídrico menor, bem cedinho da manhã a água da piscina vai estar gelada. Porque durante a madrugada, a noite todinha, ela passou perdendo energia. E para que ela possa recuperar a energia, vai demorar mais do que as massas continentais. Por isso que cidades próximas ao litoral, durante a noite toda, ela vai ter uma temperatura mais elevada. Se alguém, por exemplo, já tomou um banho de mar durante a noite, 7, 8 horas da noite, percebeu que a água estava quentinha. Por quê? A água ela demora mais para se aquecer, porém demora mais para se resfriar. Isso vai fazer com que a amplitude térmica de áreas litorâneas seja menor. Em contrapartida, áreas continentais, ou seja, que estão distantes de grandes corpos hídricos, possuam uma variação térmica maior, ou seja, uma amplitude térmica maior. Caso exemplo, os desertos, as áreas sertanejas,
Durante o dia, muito quente. Durante a noite, baixa-se por demais essas temperaturas. Então isso faz com que tenhamos nas áreas de deserto, na área sertaneja, uma variação de temperatura maior. Vale a pena lembrar também que isso vai consequentemente fazer com que haja uma meteorização maior, ou seja, vai haver um desgaste maior. É por isso que nas áreas de deserto eu vou ter uma intensa erosão. Por quê? Durante o dia a temperatura é alta, faz com que haja uma dilatação térmica. Durante a noite, baixa essa temperatura, haja uma compressão térmica. Então esse efeito sanfona, dilatação e compressão, é lógico que vai quebrar, meteorizar, vai erodir muito mais essas rochas em áreas desérticas, em áreas sertanejas, como é o caso, claro, por exemplo, do sertão nordestino brasileiro. Beleza? Então, galera, o efeito da maritimidade, da continentalidade é esse. Áreas próximas a grandes litorais têm uma amplitude térmica menor. Já áreas distantes dos litorais, nós vamos ter uma amplitude térmica maior, ou seja, uma variação de temperatura durante o dia e durante a noite, como é o caso aqui citado do nosso estado, do caso, o estado de Alagoas, em que nós temos uma variação térmica nas áreas do sertão, né? Lembrando que a gente aqui, nesse lado aqui, nessa porção oeste, nós temos o sertão, né? E nessa área do sertão, a variação de temperatura entre o dia e a noite vai ser maior. Já no agreste, ela vai ser menor porque já está mais próximo da faixa litorânea. E na zona litorânea, nós vamos ter uma amplitude térmica, ou seja, uma variação de temperatura menor. Essa variação de temperatura menor dá-se muito pelo efeito fenômeno chamado maritimidade, beleza? Então, só resumindo, continentalidade, maior amplitude térmica. Maritimidade, menor amplitude térmica, beleza? Segundo fator que a gente pode destacar aqui são as massas de ar. O que seriam essas massas de ar? São bolsões enormes de ar com toneladas de peso, quilômetros de diâmetros, que ficam circulando a atmosfera. Vocês sabem que 80% dos fenômenos meteorológicos eles acontecem na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera. Então, esses bolsões que ficam circulando, eles têm essas características. Nas áreas de médias e altas latitudes, essas massas de ar, geralmente, elas serão frias. E nas áreas de baixas latitudes, ou seja, bem próximas à linha do Equador, ou nas faixas intertropicais dentro dos trópicos, elas terão elevadas temperaturas. Então as massas, quando elas chegam em um continente, elas vão ser, na verdade, transformadoras dessas temperaturas. Então essas massas de ar que andam circulando o globo, vamos dizer assim, ela é o motor desse clima. Ela vai provocar, por exemplo, a diminuição das temperaturas, como é o caso clássico da massa polar atlântica. Galerinha, é bom vocês estarem atentos, porque no Exame Nacional do Ensino Médio, em questões vestibulares, geralmente faz essa pergunta aqui. Que tipo de massa de ar provoca o fenômeno da friagem no Brasil? Seria a MPA, massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica ela é importantíssima na diminuição das temperaturas, principalmente no hemisfério norte do Brasil. Beleza? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, que a massa de ar ela vai ganhar a característica de onde ela se origina. Se essa massa de ar ela surge em um lugar quente, ela vai ser uma massa de ar quente. Se ela surge em um lugar frio, essa massa de ar vai ser fria. Poxa, mas vamos supor que ela surge em um lugar seco, massa de ar seca. Se ela surge em um lugar úmido, massa de ar úmida. Então eu vou ter massas de ar quente e úmida, vou ter massa de ar quente e seca, eu vou ter massa de ar que vai ser fria e úmida, beleza? Ela vai ganhar a característica do lugar onde ela se origina. E aqui eu montei um esquemazinho, né? O mapa do Brasil. Vocês sabem que eu gosto de desenhar, meu sonho é ser desenhista, né? Como vocês já sabem, alguns que me conhecem, beleza? Galera, dá até aquele comentário aí, só não esbagassem muitos comentários aí, tá bom, galera? Com relação ao meu mapa. Senão depois eu pego vocês, principalmente os alunos que avaliam por ponto. Na hora? Então, galerinha, olha aqui o mapa do Brasil. No mapa do Brasil, nós sabemos que o Brasil é cortado pela linha do Equador, não é isso? Então, 7% do território brasileiro está acima da linha do Equador, 93% está abaixo da linha do Equador, ok? O Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Então, eu vou aqui passar para vocês as principais massas de ar que atuam aí dentro do território brasileiro. Olha só, o primeiro M quer dizer de massa, beleza?
O M, todos os M's que nós encontrarmos, está relacionado à massa, ok? A segunda letra é, na verdade, a região geográfica, a região latitudinal onde ela surgiu. Então, por exemplo, essa massa aqui, ela surgiu em uma área equatorial, portanto, ela é uma massa equatorial, certo? Do mesmo jeito essa aqui, ó, se vocês olharem, isso aqui é uma massa também equatorial. Então, tanto essa quanto essa são massas equatoriais. Qual é a diferença entre uma e outra? Essa aqui, ela surgiu no continente ou no Oceano Atlântico? No continente. Então, ela é massa equatorial continental. Já essa daqui, ela é massa equatorial também. No entanto, ela surgiu no Oceano Atlântico. Então, ela é massa equatorial atlântica. Essa daqui é uma massa, só que ela não surgiu na linha do Equador. Portanto, ela é uma massa de ar tropical. Beleza? Surgiu no continente ou no Oceano Atlântico? No continente. Então, vai ser massa tropical continental. Aqui temos uma massa tropical também, só que ela é atlântica. E por último, não menos importante, lembrando que ela é responsável pelas quedas de temperatura no inverno no hemisfério norte brasileiro. Então o estado do Amazonas, o estado do Acre, sofre quedas de temperaturas vindas lá da parte meridional. O que é meridional mesmo que o sul? Meridional ou austral, setentrional ou boreal. Então, quando nós falamos dessa parte dessa massa polar, ela está vindo, claro, da região atlântica. Então, ela é uma massa polar atlântica. Aí, galera, eu já sei quais são as 5 massas de ar atuantes aqui na região da América do Sul, mais precisamente do território brasileiro, beleza? E elas são importantes porque, claro que você não vai gravar todas as massas de ar existentes no mundo, mas você tem que ter pelo menos esse conceito básico aqui, que a massa ela ganha a característica de onde ela se origina. E aí, pensando nisso, galera, a gente divide assim, ó, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica, por último, não menos importante, massa polar atlântica. Agora, galera, o que é que eu quero que vocês ponham em mente? Quais são as características dessas massas? De que maneira elas atuam, essas massas? Então, vamos lá. Primeiro, eu sei que essa daqui, ela surgiu no continente. Ora, se ela surgiu no continente, então automaticamente ela é seca. Tem um grande corpo hídrico aqui para que essa massa seja úmida? Não, é um continente, está surgindo aí na área central. Então ela é uma massa tropical continental quente e seca. Beleza? Então ela é quente e seca. A massa tropical atlântica, ela surgiu em uma área de grande volume hídrico? Sim. Então ela é quente, mas ela é quente e úmida. Então massa tropical continental quente e seca, massa tropical atlântica quente e úmida. Massa polar atlântica, é quente ou fria? É fria, né? Tá surgindo lá do polo, tá vindo lá do hemisfério sul, portanto ela é fria. É ela que vai provocar o fenômeno das quedas de temperatura na região norte. Então ela é uma massa polar fria. Então ela é fria e ela é úmida, porque ela traz toda a umidade do Oceano Atlântico. Então ela é quente, aliás, ela é fria, desculpem, ela é fria e úmida. Então, ó, massa tropical continental quente e seca, massa tropical atlântica quente e úmida, massa polar atlântica fria e úmida. Essa daqui, ela é quente, porque ela surge na linha do Equador, então ela é a massa equatorial, ela é quente, e ela é úmida porque surge no Oceano Atlântico. Agora, galera, pegadinha pra... A galera mata-ratão, é aquele que vai derrubar você ou derrubar o seu oponente. Você tem que estar ligado nesse macete aqui. A massa equatorial continental, pela lógica, ela surge no Equador. Ela é quente ou fria? É lógico que ela é quente, professor. Beleza? Opa, ponto. Mas ela surgiu no continente. Ela é úmida ou ela é seca? E aí? Ah, muitos aí disseram seca, né? Errou, garotão. Ela é úmida. Oxe, professor, mas ela surgiu no continente. Mas não esqueça que eu tenho o caudaloso rio Amazonas, que vai produzir muita umidade para essa região aqui.
Então essa massa ela vai pegar a umidade, certo? Dessa região do Rio Amazonas. O Rio Amazonas vai mandar umidade para essa massa e ela vai ficar quente e úmida. Então massa equatorial continental, quente e úmida. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. Massa tropical atlântica, quente e úmida. E massa polar atlântica seria fria e úmida, beleza? Essas são as massas de ar e elas ganham as características de onde ela se origina. Galera, por último aqui a gente tem a parte das correntes marinhas, na verdade por último falta relevo, né? Mas as correntes marinhas, elas funcionam na dinâmica mais ou menos do que funciona as massas de ar, certo? Só que ao invés delas serem corpos que estão circulando na atmosfera, como as massas de ar, elas estão circulando aonde? Nos oceanos. Então eu tenho várias correntes, como a do Gulf Stream, como a corrente do Brasil, como a corrente do Labrador, como, outras correntes que são importantes, Madagascar, enfim, são várias as correntes, inúmeras correntes, beleza? Então todas essas correntes marinhas, elas geralmente nas provas, vem um mapinha, e no mapa vem assim, ó, quando ela é azul, ela é referente à corrente fria. Quando ela é vermelha, ela é referente a correntes quentes. Então, geralmente, os mapas trazem assim quando quer mostrar a legenda das correntes quentes e das correntes frias. Então, as correntes frias, elas são também influenciadas pelo movimento de rotação e pela dinâmica das massas de ar que empurram o oceano, empurram as massas líquidas, as porções líquidas. Então, você vai tendo ali correntes marinhas. Uma das mais famosas é a corrente de Humboldt. Naquela região daquele filme lá, o Procurando Nemo, aparece lá uma das ciclos das correntes. Lembre que eles têm que procurar, no Procurando Nemo, um dos ciclos das correntes marinhas. Lembra para ele conseguir chegar lá? Beleza? Meu filho que deu essa instrução aí, Procurando Nemo, se liguem. Então, galera, quando a gente fala de correntes marinhas, nós estamos falando sobre essa circulação de água, essas massas de água dentro do oceano. Então, algumas delas aqui, ó, como a do Labrador, é uma corrente fria. Corrente da Groenlândia é uma corrente fria. Correntes quentes. A corrente do Brasil é uma corrente quente. A corrente de Madagascar é uma corrente quente. Porque elas surgem geralmente nas zonas intermediárias. O detalhe das correntes marinhas é, geralmente, correntes frias provocam desertos. Por que correntes frias provocam os desertos? Porque elas fazem com que haja diminuição da pluviosidade. E o que é um deserto, galera? Lembrando que deserto não é só aquela área quente. Existem os desertos frios e os desertos quentes. Existem os desertos de gelos e os desertos de areia. Então, por exemplo, o que é o que faz um deserto? É a falta de chuvas. Então, por exemplo, em áreas polares muito frias, não chove, do mesmo modo que em áreas muito quentes não chove. Então, os desertos, eles são provocados pelas correntes também. Então, eu tenho correntes frias, que geralmente elas não permitem com que haja pluviosidade, ou seja, chuvas. Então isso vai fazer com que haja grandes desertos, como é o caso, por exemplo, lá no Canadá, nós temos uma região, né, no estado lá do Labrador, dentro do território do Canadá, que tem influência da corrente do Labrador. Groenlândia, que seria ali uma das regiões ao norte do planeta, que também tem essa corrente fria, então há pouquíssimas chuvas. Então nós temos o deserto do Kalahari, o deserto do Gobi, o deserto do Atacama no Chile, todos eles são provocados por correntes frias. Correntes quentes, geralmente, elas vêm trazer muita umidade, porque ocorre intensa evaporação e vai haver bastante precipitação nessas áreas. Tranquilo? Nós temos outro fator, que é o chamado relevo. Galera, vocês lembram que o fator relevo está ligado àquele fator altitude. É altitude. Lembra que quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica, beleza? E quanto menor é a altitude, maior será a pressão atmosférica. Porém, o relevo também ele oferece um obstáculo natural. Então você imagina uma massa de ar que quer se infiltrar aqui em uma determinada região. Quando ele encontra esse paredão, quando ele encontra essa barreira natural, o relevo, geralmente a massa de ar, ela sobe. E à medida que ela ascende, ela sobe, ela vai se encontrar com camadas mais frias e vai começar a se resfriar. E vai haver precipitação. É por isso que vai ocorrer um fenômeno chamado chuvas orográficas. E nós vamos falar daqui a pouco, ou lá na frente, um pouquinho sobre os tipos de chuvas. Nós temos orográfica, convectivas e chuvas frontais. Lembrando que chuvas frontais são por encontro de duas massas de ar. Nesse caso aqui, ela é orográfica, é uma massa de ar que está tentando entrar no continente, mas encontrou um obstáculo natural, uma barreira natural. Ela ascendeu, então nesse relevo aqui vai chover.
Depois do relevo, chove, professor? Muito pouco. Uma das explicações do porquê o sertão nordestino não acontece chuvas seria por causa disso. Ou seja, vem a massa d'água, ou massa de ar carregada de umidade, quando ela encontra o planalto, o chamado Planalto da Borborema, certo? Planalto da Borborema. Quando ele encontra esse chapadão, esse obstáculo natural, ele precipita-se nesse Planalto da Borborema, e aí nós temos o complexo ali, região Partim Palmeira dos Índios, Serra das Mãos, Garanhuns, toda aquela faixa ali está complexo do Planalto da Borborema. Depois nós vamos ter o quê? Depressão sertaneja, que é justamente a área em que não vai ocorrer chuvas. Por que não ocorre chuvas? Porque essa massa úmida, ela encontrou-se com esse paredão e, obviamente, só depois é que iria passar para cá. Como não conseguiu, automaticamente essa região vai ficar menos úmida. Diferente, ó, galera, da parte central do Brasil, que geralmente são planícies. Geralmente são áreas que não tem muitas elevações. Não são áreas em que o processo de erosão ainda é superior de sedimentação. São áreas muito planas. E aí, obviamente, as massas de ar conseguem se infiltrar tranquilamente, como lá também nos Estados Unidos. Vocês sabem que existe na costa oeste as chamadas montanhas rochosas. E é nas montanhas rochosas, lá na região da costa oeste dos Estados Unidos, também que impede dessa circulação atmosférica causada aí pelo fator relevo. Beleza, galera? Então, olha só. Quando a gente fala disso, a gente fala maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marinhas e relevo. Esses aí são os 4 fatores que eu queria apresentar nessa aula de agora para vocês. Na próxima a gente dá continuidade mais. Forte abraço, valeu, hein? Como é que eu fico? Eita.